Olha aí, Ari. Flávio Dino barra supersalários no serviço público e plenário do STF avalia a decisão dia 25. Cortes também valem para estados e municípios. Explica aí, Fernanda. Esse aí foi um tema polêmico, viu, Amadeu, que tomou conta aqui dos debates essa semana, porque, de acordo com os próprios parlamentares que se colocaram contra a aprovação desse projeto, esse reajuste dos servidores federais, estaduais e municipais, né, dos servidores públicos, foi um projeto aprovado de forma muito rápida, sem muita discussão. Foram 3 horas entre a colocação desse projeto na pauta e a aprovação já para conseguir colocar isso aí para frente. E aí, o ministro Flávio Dino decidiu barrar, por quê? De acordo com esse projeto, o reajuste que vai ser dado mais as gratificações podem somar aí, em alguns casos, um salário que pode chegar entre 80 e 100 mil reais, bem acima do teto, que hoje é de 46 mil reais. O teto tem como base o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui algumas cartelas explicando do que se trata esse projeto, a decisão do ministro Flávio Dino e o que acontece a partir de agora. Vamos acompanhar aqui as informações. O projeto determina o reajuste para esses servidores, tanto efetivos quanto os servidores de carreira e também aqueles servidores que têm cargos de confiança. Os reajustes variam aí entre 8,6% e 9%. E aí, além desse reajuste, também determina o aumento dos dias de folga. A cada 10 dias trabalhados, um dia de folga, ou em alguns casos, a cada 3 dias trabalhados, um dia de folga. Além disso, também fica determinada a gratificação que pode chegar a 100% do salário. Então, o servidor que ganha já o teto 46 mil reais pode ter um salário que vai ultrapassar 80 mil reais, vai chegar a 90 mil reais de salário. Além disso, alguns penduricalhos, como o auxílio panetone e o auxílio peru, também estariam incluídos, principalmente na época de Natal. Um outro ponto do projeto é que ultrapassa aí o teto de 46 mil reais. Aí, o ministro Flávio Dino resolveu barrar esse projeto porque ele entende que fica totalmente fora do que determina a Constituição um aumento tão grande para esses servidores. A decisão do ministro Flávio Dino é de que, a partir de agora, há um prazo de 60 dias para que tanto o Executivo quanto o Legislativo e também o Judiciário revisem e suspendam esses reajustes e esses benefícios que não têm respaldo legal, que ficam fora do que determina a Constituição brasileira. Essa determinação dessa revisão e dessa suspensão também vale para os estados e municípios. Depois dessa decisão, que foi uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, né, foi uma decisão liminar, agora, os outros ministros, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, precisa analisar essa determinação e já foi marcada a data para que isso aconteça. A votação, a análise presencial dessa determinação vai acontecer no próximo dia 25 agora de fevereiro, numa sessão presencial no Supremo Tribunal Federal. E, claro, como todo assunto polêmico, aconteceram as reações por parte de parlamentares, de autoridades e de sindicatos. A gente trouxe aqui algumas reações por parte de alguns sindicatos e associações. O CONDICERF, que é a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, emitiu uma nota onde classificou essa decisão do ministro Flávio Dino como uma medida corajosa e necessária, além de coerente à Constituição Federal, por causa da questão do teto de 46 mil. Além disso, o Sindicato dos Servidores da Administração Pública do Distrito Federal também emitiu uma nota onde diz o seguinte, abre aspas, penduricalhos são estratégias de burlar a remuneração efetiva dos servidores. Eles também dizem nessa nota que são favoráveis à valorização do servidor, mas dentro de um contexto do que permite a lei brasileira. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, também se manifestou. Em nota, a CUT disse o seguinte, a CUT reforça que é contrária a qualquer política de privilégios e defende o fim de medidas que aprofundem a desigualdade e enfraqueçam a credibilidade
do serviço público. E aí, toda essa polêmica que gerou, acabou trazendo uma repercussão aqui para o Congresso Nacional. Por quê? Além desse aumento dos servidores, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele também tem outros planos. E um desses planos inclui aumentar a verba de gabinete dos deputados, porque a alegação de Hugo Mota é de que, se não houver esse reajuste na verba, não vai ter como marcar com os salários dos servidores que compõem os gabinetes e, portanto, alguns servidores precisarão ser demitidos, aqueles que são principalmente cargos de confiança. A ideia dele é aumentar essa verba mensal, que hoje é de R$ 133 mil para R$ 165 mil. Na ocasião da aprovação do projeto, Hugo Mota também disse que espera que o presidente Lula aprove esse projeto, sancione esse projeto que foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Se for sancionado, esse projeto vai trazer um impacto de 592 milhões de reais só aqui na Câmara dos Deputados e 198 milhões de reais no Senado, totalizando aí 790 milhões de reais para os cofres da União e dentro do orçamento aprovado pelo próprio Congresso. Amadeu. Flávio Dino, o mais odiado. Ele já tinha barrado o orçamento secreto, impôs transparência, rastreabilidade às emendas dos parlamentares e agora deu um tiro de canhão nos supersalários do Executivo, principalmente do Legislativo e do Judiciário. E agora, Alessio? Amadeu, seguindo a Constituição, né? Porque o próprio texto diz que não se pode receber a mais do que um próprio ministro do STF. Está indo corretamente, porque ele está indo com o que ele foi colocado para fazer, né? Independente se é parlamentar, se é senador. Agora, é um risco muito grande que, infelizmente, né? Eu falo isso com pesar, porque é um risco que ele corre, caso a gente tenha aí as eleições desse ano, os resultados que são, inclusive, já previstos, né, com uma bancada aí totalmente contrária a ministros do STF, é um risco para o próprio ministro. Agora, ele cumpre com a missão dele, com o dever dele de ministro do Supremo Tribunal Federal, de proteger, de preservar o texto da Constituição Federal. Mas há os ônus e o bônus nesse sentido, Amadeu. Flávio Dino vai passar o Xandão, Ari? Olha, ele está competindo, briga dura, forte. Né? Briga do ódio. Ele está competindo forte. Agora, gente, o salário máximo permitido no serviço público é atrelado ao salário do ministro do STF, que é inferior a 50 mil reais. E tem funcionário público, a elite, né, do servidor público, que ganha mais de 100 mil reais por mês. Então, é de fato um absurdo que o ministro está correto. Agora, tem um aspecto positivo extra, né? Tem um bônus nessa medida do ministro. Quem sabe agora o Congresso finalmente não aprove a reforma administrativa, ou pelo menos comece a discutir essa reforma. A gente sabe que é um ano eleitoral, é muito complicado mexer nesse vespeiro. Além do mais, eles só vão trabalhar de verdade até ali junho, depois do recesso de julho não vão mais, mas pelo menos iniciar a discussão para concluir no ano que vem. Acho que não, mas é preciso acreditar. Agora, a Fernanda e a PF no Amapá, fraude com os idosos, com os velhinhos